Vamos lá, né? Então, finalizar a última aula, que é sobre trajetórias circulares. O que tem de força nas trajetórias circulares? Não é um bom título, não, mas seria mais ou menos isso. E depois falar de plano inclinado. E eu peguei do globo da morte, o vulgo, né, globo da morte, que é dos motoqueiros lá, andando no globo da morte. Eu peguei a situação aqui de baixo, que eu vou chamar de situação A. Essa aqui meio que no Equador, né, situação B. E essa aqui em cima no polo, situação C. Que bolinhas é essa? Eu estou simplificando meu desenho, tá? Aerodinâmica zero. Faz de conta que é uma caixinha que está andando aí. E tá aí. Beleza? Então, estão três situações diferentes. Qual é a força? Quais são as forças, né? Primeira pergunta, quais são as forças que atuam aí, né? Quais são as forças? Já que o assunto é só força, né? Quais são as forças aí? Quais são as forças? Tá vendo? Bem, quais são elas? Vamos olhar aqui. Primeiro, eu vou desenhar uma que é invariável, que é a força peso. Eu vou desenhá-la em todas as situações, tá? Até exagerar nela aqui. Vou desenhar ela em todas as situações, tá certo? Até exagerei demais aqui. Porque ela é a mesma em todas elas. A direção é sempre a mesma, o sentido é sempre o mesmo e o valor é sempre o mesmo. Então, a força normal é a melhor de desenhar, a mais fácil de desenhar aí, tá certo? Então, essa aí é a força peso. Perdão, se eu falei outra coisa, desculpa. Força peso, tá? Então, como parte da minha resposta aqui, força peso é a mais fácil de desenhar e aqui não vai mudar absolutamente nada. Então, desenhei peso aí em todas elas. Ó. Isso é invariável. Só que a minha posição lá dentro está mudando, né? Minha posição lá, né? Está mudando, beleza? E outra força que existe aí é qual, hein, gente? Ótima resposta. Tá todo mundo cansado aí? Como é que é? Vamos lá. Normal, né? A normal. Porque a normal está relacionada com a superfície. Ok? Superfície. Se eu pressiono muito ou não a superfície. É o que eu fiz lá no elevador, né? Se eu pressiono muito ou não a superfície, a balança me dá uma informação agradável ou desagradável, né? Então eu pressiono mais a balança ou pressiono menos a balança, né? E aqui também, de certa forma, quando eu estou aqui, ó, uma coisa que existe em todos os pontos aqui é velocidade, ó. E se você for olhar a direção e o sentido da minha velocidade aqui, eu sei que eu não perguntei sobre velocidade, eu perguntei sobre forças. Só que se você for olhar a minha velocidade aqui, você vai perceber quais são os momentos que eu pressiono mais o chão e quais são os momentos que eu pressiono menos o chão. Aqui em cima é a situação que eu pressiono menos, né? Até mesmo que eu estou quase caindo, né? E aqui embaixo não, eu estou pressionando muito o chão. Tanto que, imagina um pouquinho antes aqui, ó. Eu chegando lá, ó. Chegando na parte mais baixa da trajetória, né? Eu chegando aqui, ó. Quando eu estou chegando aqui, olha só a direção da minha velocidade. É de querer entrar no chão mesmo. Por isso que nessa parte mais baixa aqui, que eu chamei de A, é a parte que eu pressiono mais a superfície, certo? Então é onde eu estou querendo entrar no chão aqui, ó, literalmente, tá? Estou querendo entrar no chão aqui. Então essa parte baixa é a parte que eu mais pressiono o chão, a superfície.
Então, de todas, vocês podem pensar que vai ser a de maior normal é a parte mais baixa. E a de menor normal é a parte lá em cima que eu estou quase caindo, tá? Quase caindo, beleza? Então, vamos desenhar a força normal em todas elas, então. Beleza, então eu já falei que aqui é a parte que eu mais pressiono a superfície. Se é a parte que eu mais pressiono, né? Então, deixa eu desenhar aqui. A minha normal aqui é a maior possível. Sempre que você tiver alguma dúvida, ela é maior que o peso, ó, né? Sempre que você tiver alguma dúvida, pense que tem que sobrar uma força para o centro da trajetória. Tem que aparecer uma. Tem que ter uma força apontada para o centro da trajetória. Tem que ter sempre uma sobra. Aqui, ó, a normal. Ó como é que a normal é. Mas faz todo sentido, né? Porque eu estou pressionando a superfície nessa direção aqui, ó. A normal é sempre perpendicular à superfície, ó. E lá em cima eu tenho uma normalzinha. Tem uma normalzinha aqui. Vou colocar aqui do lado. Tem uma normalzinha aqui, ó. Tá? Ela pode. Eu vou discuti-la. Vou discutir. Então eu tenho uma normal aqui, né? Como eu estou pressionando o chão para baixo, eu tenho uma normal para cima. Beleza, tudo bem. Que na situação A, todo mundo estava esperando isso aqui. A situação B talvez pudesse ficar um pouco na dúvida. Olha só, eu estou pressionando na horizontal aqui, ó. Né? Então a normal foi uma resposta, né, numa direção diferente do peso. Tanto que tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, com o peso. Aqui é normal, ó. Olha só, nem sempre está na mesma direção. É bom que eu já vou preparando vocês para a próxima atividade, que é plano inclinado, pra você ver que nem sempre. Olha como é que as coisas vão mudando. Primeiro eu falei que peso era igual ao normal. Depois eu falei que não. A normal, às vezes, ela é diferente do peso. Maior, menor ou igual ao peso. Tá, até então eu estava sempre dizendo que a normal e o peso estavam na mesma direção. Agora, nem sempre. No plano, no globo da morte aqui, não, ó. Aqui no meio, aqui no Equador, aqui, ó, não fica na mesma direção. Pelo contrário, fica perpendicular, certo? E aqui em cima, olha só, chegou a ficar na mesma direção e sentido. A gente nem tinha visto isso ainda. Duas novidades, então. Eu nunca tinha visto normal perpendicular ao peso e nunca tinha visto normal na mesma direção e sentido. Na mesma direção, tudo bem, né? Essa parte de baixo aqui. Eu não tinha visto normal e peso na mesma direção, no mesmo sentido. As duas apontando para o mesmo lado, tá? Eu nunca tinha visto isso. Mas olha só, eu estou de cabeça para baixo. Eu estou pressionando o teto para cima e o teto está me pressionando para baixo. A minha tendência aqui é cair, beleza? Então tá aqui. E o centro aqui é o centro da minha trajetória. Ok? Beleza? Então, coisas extremamente importantes aqui, ó, que vai cair na prova, né? O movimento é circular. Isso aí era óbvio para todo mundo. Movimento circular. Carlos, fala uma coisa diferente aí. Movimento circular. Beleza. Se o movimento é circular, tem que ter uma força resultante com uma característica específica, que é o que? Apontando para o centro, centrípeta. Tem que ter, tá ok? Tem que ter essa força aí, tem que sobrar alguma coisa. Você viu que sempre tem alguma força apontada para o centro aqui, né? Sempre tem. Às vezes tem só a normal, como é o caso A, o caso B, ou às vezes tem as duas, peso e normal, tá? Uma novidade que eu não havia dito até agora, né? Como que eu calculo essa força centrípeta? Bem, como toda força resultante é massa vezes aceleração, tá? Isso não é novidade. É porque a aceleração é centrípeta agora. Tá, e daí? E daí que essa aceleração centrípeta ela é calculada de forma diferente. Ela não pode ser calculada como ela era calculada antes.
como sendo variação da velocidade, porque não muda o módulo mais, né? Não muda o valor da velocidade. Se eu virar para você e falar que essa velocidade aqui, ela é 10 metros por segundo, ela é 10 metros por segundo aqui embaixo também, e ela vai ser 10 metros por segundo lá em cima também. O valor dela não muda, mas a direção, aqui embaixo, ela é horizontal, no ponto A. Na região B, ela é vertical, e na região C, ela volta a ser horizontal. E aqui, se eu fosse olhar do outro lado, aqui ia ser vertical. Então a direção e o sentido fica mudando o tempo todo. Então, o sentido e direção muda, o valor nunca. Aí essa, vou tirar da cartola aqui, né? Essa aceleração é calculada como sendo velocidade ao quadrado sobre r, tá? É a aceleração do movimento circular uniforme, beleza? Eu tô até estranhando que esse ano tá demorando vir esse conteúdo de movimento circular uniforme, né? Tá demorando vir. Ele ainda não veio no livro de vocês, uniforme. Então vocês vão ter que estudar isso aqui, não tem jeito, tá? Então é um movimento circular uniforme, tá? Mas a fórmula aqui eu não estou querendo que ninguém fique preocupado com ela, tá? Uniforme, não esqueça, isso aqui é importante. É como tudo em física que a gente estuda é uniforme, né, gente? Não fica perdendo tempo com coisa que. Já pensou se cada hora que eu fosse. Cada momento que a aceleração fosse diferente, a velocidade mudasse de um jeito diferente? Aí a física ia deixar de ser linda, maravilhosa, como ela é, né? E passar a ser uma coisa desagradável, né? O que não é verdade, beleza? Então, óbvio que tudo que a gente estuda é uniforme, para padronizar, ficar mais fácil de mexer. Então, deixando as É, observações importantes de lado aí, né? Pode falar, amigão. essa fórmula que você circula em laranja aí é o quê? Essa daqui é a aceleração. Ela é a velocidade com que o objeto está movimentando aqui dentro do globo da morte, dividido pelo raio, tá? Então, esse R aí é literalmente o raio da trajetória, tá? Eu gosto de é o raiozinho da trajetória aqui. Eu gosto quando o material traz o movimento circular uniforme até antes, junto com a cinemática. Olha só, nós já acabamos a cinemática e não falamos de movimento circular uniforme ainda. Então aquele R lá da fórmula é esse R da trajetória aqui, ó. Certo? Então essa força centrípeta, ela é calculada como sendo velocidade, no lugar da aceleração eu vou colocar velocidade ao quadrado dividido pelo R. Essa é a força centrípeta, uma força que depende do raio da velocidade. Primeira vez que eu apresento uma fórmula que dependa disso, né? Que depende de distância, né? Então tá aí, beleza? Então vamos analisar em cada uma das três situações. Situação A, o que eu tenho aqui na situação A como força centrípeta? Bem, gente, eu tenho duas forças. A força centrípeta. Se a trajetória é circular, obrigatoriamente tem que existir uma força centrípeta e ela tem que apontar para o centro. Então, na situação A, a normal tem que ser maior que o peso, porque senão não sobra uma força apontada para o centro. Então, a força centrípeta na situação A, ela vai ser calculada como normal, tá? Menos, vai ser normal menos o peso. Geralmente a gente não fica pedindo para você fazer os cálculos aqui como a gente pede lá em elevadores, não, tá? É mais para você saber que na situação A você pressiona o chão mais do que nos outros lugares. Então é só para você saber que o peso é maior que a normal. É isso que eu tenho que saber, Cássio? É isso que você tem que saber. Beleza? Na situação B, tá mais fácil ainda. Por quê? Só existe uma força, vou até destacar aqui. Só existe uma força apontada para o centro, ou na direção do centro, melhor dizendo. Que é quem?
Só normal. Então, o bacana é que a força centrípeta é igual a normal. Uai, cara, então como é que é? Dificilmente vão te perguntar se o peso é maior que o normal aqui nesse ponto B, porque não está na mesma direção. Teria que te dar valores para calcular, né? Valores para calcular a força peso, tá? E valores para calcular a força centrípeta. Mas eu não vou ficar inventando exercício não, tá? Nunca vi perguntar isso não. Geralmente pergunta em que momentos aqui que a força normal é maior. Mas geralmente eles vão só nos extremos. Na parte mais baixa, que a normal é maior, e na parte mais cima, mais alta aqui, né? De cima, onde você está quase caindo, ele pergunta, ó, normal vai ser menor, beleza? Só isso. Geralmente é isso que eles perguntam, tá? É isso que eles perguntam. Então não vou ficar inventando não, tá? Aqui nem vai perguntar nada, porque nem tem normal na mesma direção de peso aqui não. E o que geralmente perguntam também, que me perguntaram na última aula, tá? Foi aqui em cima. Aqui em cima a minha força centrípeta é quem? Bem, aí eu pergunto, quem exerce o papel de força centrípeta lá em cima? Uai, as duas estão apontando para o centro, então vamos somar as duas. Peso mais normal mais peso, o peso mais normal. As duas estão apontando para o centro. Na parte mais baixa, só normal que está apontando para o centro. Então eu faço normal menos peso. B, só tem uma, nem precisa fazer normal menos nada, porque não tem ninguém atrapalhando ela. Só é possível atrapalhar normal quem estiver na mesma direção. Não tem ninguém. E aqui em cima as duas estão apontando para o centro. Se as duas estão apontando para o centro, automaticamente as duas estão fazendo papel de força centrípeta. Pronto. Então o que, que eles vão me perguntar, Carlos? O que um de vocês me perguntaram aí na última aula. Qual que é a velocidade mínima para poder passar no ponto mais alto e não cair? Tá? Qual que é a velocidade mínima? Bem, aí eu te falo. Para que eu quase caia, a minha normal tem que ser igual a zero. Eu estou praticamente descolado do chão. Estou quase caindo, tá? Então, se você considerar que a normal é, é quase zero, então aí eu te pergunto: se você vai considerar a normal como sendo zero, ou seja, você está prestes a cair, então o que, que sobrou? Força centrípeta é igual a peso. Então, vamos resolver aqui, ó. Força centrípeta. O que, que sobrou da situação C? Sobrou força centrípeta, que é igual a peso. Quem que é a força centrípeta? Essa fórmulazinha que eu coloquei aqui, ó. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. E a força peso, quem é? Aqui, ó. Como sempre, né? Massa vezes G. O que, que eu quero mostrar para vocês aqui? Posso cortar massa com massa, gente? Posso, né? O que, que sobrou? A minha velocidade ao quadrado. Ela é. Posso passar esse raio para cá? Ela depende do raio e da aceleração da gravidade. Geralmente eu nem fico calculando muito isso aqui não, tá? Mas só depende da gravidade, que todo mundo tem, lógico, e do raio. Então observe bem, o que eles vão perguntar sobre isso aqui, ó, é o seguinte: e aí, a massa da moto influencia? Não. E do motoqueiro? Não. Não muda, tá? Não depende da massa deles. Eu acabei de deduzir aqui que não depende da massa. Depende então do globo da morte, do raio do globo da morte, tá? Depende do raio e depende do G. O G não tem jeito de fugir dele, né? Só você fugir do planeta. Então o G, e mesmo assim você vai estar perto de algum planeta. Então você tem que estar muito longe para você não sofrer essa atração gravitacional, a ação do campo gravitacional de massa nenhuma no universo, né?
Então, depende do quê? Do raio. Então, quando o motoqueiro vai entrar aqui, a primeira coisa que ele olha não é o peso dele, né? Não tem que subir em cima da balança, não é MMA, não é luta, não vai subir na balança. Ele não vai ficar preocupado com a moto. Nossa, essa moto é pesada, não faz diferença, tá? E ele vai só olhar assim, qual é o raio desse globo da morte? E aí ele vai fazer uma conta simples. Ele vai pegar o raio do globo da morte em metros, multiplicar pelo g, mas é raiz quadrada, né? Então esse v aí, na verdade, é raiz quadrada do raio vezes o g. E se fizermos essa conta aqui, você vai ver que a velocidade não é alta, não. Geralmente uns 60 quilômetros por hora no máximo, depende do globo da morte, né? Do raio do globo da morte aqui, tá certo? Então a gente pegar aí 10 metros, talvez um globo da morte ia dar 20 metros, é um globo da morte bem grande. Mas só de curiosidade, se a gente pegar aí 20 metros, 10 metros de raio, né, que seria um diâmetro aí de 20, então se a gente pegar aí vai ser, se fosse um raio de 10 metros, né? Só um exemplo, tá? Só um exemplo. Pra gente ter uma noção, assim, mais ou menos. Então, se a gente pegar um raio de 10 metros, qual vai ser a velocidade? Uai, eu faria 10 metros vezes a aceleração da gravidade, que eu vou arredondar para 10 também, tá? E aí, ia ficar beleza demais, né? Raiz quadrada de raio, que é 10, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vai dar 100. Vai dar o quê? 10 metros por segundo, que daria 36 quilômetros por hora. Não é muito, não, é pouco. Você fazer isso, né? Aproximadamente 40 quilômetros por hora, só de segurança, né? Eu ia fazer até 50 para não ter perigo de eu cair. Então, é razoável. É razoável. É uma velocidade baixa, se você for olhar, né? É lógico que o globo da morte não é muito grande, né? Porque se for pegar um circo bacana aí, né? Sacanagem, né? Não estou medindo a qualidade do circo pelo tamanho do globo da morte, não. Mas se for pegar um globo da mortezinha grande aí, né? Vai dar uma velocidade bem alta, né? Bem alta. Agora, geralmente eles são pequenos. Talvez eu tenha até exagerado aí. Os 10 metros vai dar 20 metros de diâmetro. É muita coisa. Isso aí geralmente é até menos do que isso. Beleza? Geralmente até menos do que 10 metros. Tranquilos? Dúvidas? Então, Perguntas? tipo, 36 quilômetros dá pra. 36 quilômetros por hora vai dar pra rodear esse trem aí sem cair? Vai dar para passar na parte mais alta aqui, ó, sem cair. Nossa, mas eu não ia nem se me pagasse. Ô Davi, eu não ia fazer só 36 não, cara. Eu vou fazer ao menos 50 para garantir que eu não vou cair. Né? O pior que é aquela coisa, se você cair também vai cair mais rápido, né? Uns 40, 42, né? Mas seria, e eles fazem um sincronismo danado, né? Quem já teve a oportunidade de ver essa apresentação. Então, às vezes fica um passando no Equador, girando aqui, passando no Equador, o outro passando nos polos aqui, né? No ponto mais alto e no mais baixo, sem bater um no outro, né? Então é muito bacana, é muito interessante essa apresentaçãozinha aqui, viu? Mas tem a velocidade mínima, né? A velocidade mínima que ele tem que atingir para conseguir passar no ponto mais alto sem cair. E o pré-requisito, né, importante aí, a única coisa que possibilita fazer isso, isso é velocidade mínima, 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 mínima. Ele está correndo o risco de cair, né? Mínima, 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 36, né? Lógico que se ele fizer um pouco mais, aí a normal vai ser um pouquinho maior do que zero, e a normal ser um pouquinho maior do que zero, o que é interessante nisso? Significa que ele está pressionando um pouquinho o chão. Está pressionando um pouquinho o chão porque você está colado nele ainda, né? Isso é, quanto maior a normal, mais segurança você tem, né? Porque você está em contato com o chão. Aqui na situação que geralmente a gente calcula a velocidade mínima, a gente está descolando do chão, quase caindo aqui. Tranquilos? Então isso aí fala da parte de movimento, tá? Depois eu vou resolver alguns exercícios lá do livro de vocês, do Bernoulli, que fala um pouco de
forças em trajetórias circulares. Tranquilos? Forças em trajetórias circulares. Beleza? Aí, para finalizar, eu passei para vocês aí, tá? Tem um pessoal que entrou um pouquinho depois, eu comecei a falar no início aí. Eu passei 3 arquivos para vocês aí. Fica para a próxima aula depois do intervalo, né? Passei 3 arquivos. Passei o arquivo de. Deixa eu voltar aqui no. Passei o de 30, tá? O de 30. Eu falei, Carlos, mas dá para me fazer isso em papel normal, papel comum? Dá. Observa aqui o que eu fiz, ó. 3 centímetros, tá? Aqui, ó, de altura. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a partir do momento que você faz um triângulo, que aqui é 3, por exemplo, e aqui embaixo é 6, né? Ou então você fala assim, não, Carlos, aqui é 5 e aqui embaixo é 10. Você sempre que a base é o dobro da altura, automaticamente esse triângulo aqui vai dar quanto? 30. Beleza? É simples assim. Vai dar 30. Beleza? Aí o zoom vai nos cortar aí na ignorância. Mas aí, posso fazer com papel comum? Pode. Mede na régua aí 3 centímetros de altura, mais 6 de base, automaticamente você vai ter o triângulo com esse ângulo sendo 30. Beleza? O de 45, mais fácil ainda. Né? Faz um quadrado, corta ele no meio, faz um quadrado do tamanho que você quiser. Né? Eu fiz um aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. 6 centímetros. Faz um quadrado, corta ele no meio. Véio. Por quê? Aí você vai ter cortado o ângulo de 90 graus aqui no meio, ó, certinho. Pronto, você tem um triângulo de 45 graus. Certo? E o de 60 é o contrário daquele primeiro que eu mostrei lá. Né? Que eu vou mostrar na próxima aula aí. Né? Aí, mas você também pode, se tiver com papel milimetrado, tá mais fácil, né? Se não, vai ser o que? De base, 1, 2, 3, 3,8 aproximadamente, de base, e de altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Vai dar aproximadamente os 60 graus aqui embaixo. Ou você desenha o de 30 lá, né? Vira a folha, desenha o de 30 e vira, né? Só virar, ué. Porque aquele lá que eu te mostrei lá no início, de 30, aqui é 30, né? Mas aqui automaticamente é 60. Então faz esse desenho de novo e vira ele, né? Para ele ficar numa posição diferente aqui. Beleza? A gente discute melhor na próxima aula. Tranquilos?